Vamos lá, Flávia? Vamos. Bom dia, É, Flavinha. Bom dia, Zé Nazar. bom Bom dia, dia, Miriam. tudo bem? Bom dia. Estou entrando agora. Obrigada, queridos. A gente vai começar agora, Miriam. Estávamos só Ótimo. esperando você chegar. Ai, que bom, que alegria. Eu estava ajeitando aqui, o computador não quer Aham. entrar, então eu estou pelo celular, daí complica mais, porque a Olá, gente... Miriam. Ah, Bom dia. Oi, tudo bem, Zé Augusto? então vamos lá, vou ler, tá? O resumo que está no grupo, tá? Então, assim, só para recapitular, a última vez que o último parágrafo que a gente leu estava o Clavrel falando um pouco sobre, é, comentando a frase, né, do Lacan que o passe é um fracasso. Aí ele comenta isso, e aí vem fato histórico. Em 5 de janeiro de 1980, Jacques Lacan lê a carta em que anuncia a dissolução da escola freudiana de Paris. Em 19 de janeiro do mesmo ano, Clavrel publica um artigo no jornal Le Monde. O título é A Igreja Freudiana de Paris. Esse texto está no anexo do livro. A dissolução da Escola Freudiana de Paris, após uma Assembleia Geral, é votada em 5 de julho de 1980. Aí, Uhum. entre aspas, ele diz: a dissolução da Escola Freudiana de Paris em 1980, Só um segundo. claro. Felipe Juliana, tanto num artigo dele, A Situação da Psicanálise na França, e quanto nas entrevistas Hum, que ele nos deu sobre o passe, aham, ele vai falar que as escolas de psicanálise, desde a época de Freud, isso remonta a Freud, aham, de 8 a 12 anos, elas se passam dissolvem. passam por cisões, por dissensões, e que alguns grupos, alguns membros, né, que saem, fundam uma nova escola, e por aí vai. Aham, E aí ele vai dizendo que a escola ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, aí chega um ponto, uma média de 10 anos, ela começa a cair. E que Lacan teria dissolvido para não deixar para nos ombros dos psicanalistas o peso do grupo que havia se estabelecido, consolidado na escola freudiana, que já funcionava como um grupo e não como uma escola. ah, tá. Ele vai dizer que aquilo lá já funcionava como um grupo, não é? Aham, E isso a gente foi observando na França, esse movimento de constituição de novos grupos analíticos, né? Mas o que ele diz é que a escola freudiana, num dado momento, ela formou um grupão, um grupo. E aham, aí ele vai e dissolve. Mas aham. essa dissolução também coincide com a proximidade da morte dele, não é? Sim. Da Ele doença morre em dele, 81, sim. da doença dele. Aham. E esse tempo de 10 anos? Porque é quase o tempo assim de uma geração, né? Eu Porque, fiquei. veja bem, no movimento que Lacan participa, em termos de IPA, são de 10 em Aham. 10 anos, né? 53, 63. É, Mas, tá. Nazar, mas se era uma dissolução para evitar esse grupo, né, essa igreja, por que que logo depois ele funda outra escola? Ele funda uma causa, né?
A A escola da causa causa. freudiana. A É, escola da causa. É. Não tem uma questão de voltar. Mas muitos analistas e analistas de peso mesmo saíram e fundaram vários grupos outras. analíticos. Uhum. Aham. Vários grupos analíticos. Essa Eu fiquei me pergunta do perguntando Felipe é justamente. interessante, Eu fiquei porque Ô, perguntando eu justamente Nasa, acho. isso. parece que é uma fragmentação, né? Não sei, me veio esse significado, fragmentação. Não, porque Eu, vai haver uma renovação, né? Esses Sim, grupos que novos, o sangue novo que sai, eles vão fundar, né? Vão fundar sim. outros grupos. Porque eu fiquei pensando, E, essa e aí pergunta do Felipe. o que me ocorre porque uma coisa é o efeito de escola, é quando os efeitos do discurso analítico estão sobrepujando os efeitos dos outros discursos, porque uma escola ou qualquer grupo analítico, por exemplo, ele por ali circulam todos os discursos, discurso do mestre, discurso da Sim. histérica, da universidade e do analista. E uma escola, ela, a partir do trabalho de cartéis, dispositivo do passe, sessões clínicas, etc. e tal, ela procura fazer com que o discurso analítico possa fazer uma barreira aos outros discursos, não é? Uhum. E há um dado momento em que a força do grupo, a força do grupo Psicologia das Massas, o Julian cita esse Sobrepõe. texto, se sobrepõe, se sobrepõe. Sim. Eu fiquei pensando quando o Felipe perguntou por que ele fundou uma outra escola. Eu fiquei pensando, né, Felipe, porque assim, será que dá para a gente falar de formação do analista sem escola? Daí a insistência do Lacan em fundar escola, né? Sim. É, e aí eu acho que tem a ver com isso que o Nazar acabou de falar, com os Uhum. discursos. Eu fiquei pensando, né, assim, é, se, assim, é claro que uma escola não é o único lugar onde circula o discurso analítico, mas eu acho que existem dispositivos na escola que, assim, propiciam de alguma forma isso. Eu acho que sim, e acho que a questão dos discursos a gente vem trabalhando, que o Nazar fala, né? A gente tem que estar ali no discurso do analista, fazendo barra a esses outros discursos, mas de vez em quando permitindo que o discurso da histérica aconteça, né? A gente não pode ficar Uhum, preso no discurso do universitário nem do mestre, né? Porque senão não tem psicanálise, né? Senão o que está escrito ali é Bíblia, né? Então vamos rezar naquela cartilha. Nem se uhum, permite que algo de novo apareça. A pergunta da escola realmente é essa. Eu acho que não existe formação permanente sem uma escola, né? uhum. Mas que você, naquele momento, você também tem que descolar da escola. E lembrar que na homofonia também o Lacan tinha que ser lacuna, né? Aquela coisa do hiato, que permite o tropeço, né? Que permite que esse saber não seja só um saber fixo, cristalizado. Eu tenho, né, pensado um pouco nisso. O Paulo, que saiu da escola, Paulo Carletti, ele passou 8 meses, né, trabalhando num seminário dele lá, falando justamente disso. É necessário escola para a formação do analista, e chegaram depois à conclusão que era, né? E Uhum. acho isso muito, muito bacana também. Mas me intriga, porque quase perto da morte ele funda. Embora os outros fundassem também, né? A Colette Soler saiu para fundar, né? O Aluche estava em É, outro lugar é, também. é, é, é. Veja que, que na escola da causa, aí já há todo um outro problema, né? Uhum. Quem Uhum. será, quem vai herdar a posição do Lacan? É. E, e o que se diz é que a transmissão da psicanálise se dá por uma via simbólica e não uma herança imaginária. E
foi para os colos do Jacques Alain Miller, que era genro do, Lacan. do Lacan. E, e isso foi um problema sério, não é? Um problema Uhum. sério e, e aí, então, junto do Miller, estou falando em termos de encabeçamento diretivo da Sim. direção, estava Colette Soler e o... Como é que chama? Tem um psicanalista. Não, Melman, Charles não, Melman. não, 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 não. Meu mãe já estava noutra. A Luche também estava no outro? Não, estava. A Luz fundou a École Sim. Lacanienne. É. Já já eu vejo o nome. Eu vejo o nome. Tá. Násio? Não. Não, 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 não. Mustafa Safwan? Não, não, não. É um psicanalista, eu até conheci ele lá na França. Está aqui, Achou? achei. Eu acho que eu achei. É a política. O nome dele é. Não sei se todo mundo conhece o nome desse cara. Ó, a convenção. Eu não estou com. Pierre Bastin, Não, é mais novo. Jean-Pierre. Não, mais novo. Porque eram. Veja bem. Didier vai? Não, não, não. Eu vejo o nome já já. Tá, você vai lembrar. É, e porque é o seguinte, em 81, após a morte de Lacan, em 82, houve um congresso na França. E eu e Teresa Hum, fomos. hum, E, e fomos recebidos, como muitos outros, na casa do Jacques Alain Miller, ali em frente ao Mas já, Jardim do já Luxemburgo. existia, já existia o Colégio Freudiano aqui no Rio nessa época? O Colégio Freudiano É, você já era já lacaniano? Tá, já estava estudando. Já, tá. já. E Quando aí, foi que fundou o Colégio Freudiano aqui? eu tenho que ver. Tá. E aí o sai saem muitos analistas nesse coquetel na casa do Miller, Hum, ele nos diz que ele estava começando a clinicar naquela época, uhum. em 82. Veja como era novo, não é? Pessoas novas. Ah, Bom, mas aí junta Miller, Colette Soler e esse psicanalista que eu estou tentando, pô, mas todo mundo sabe o nome dele. Não é o Leblanc, né? Não, não, O Guy Legofrey? não, não, não. Lila Fê é tudo lá da École Lacanienne. E É o Safwan, não. já não, falei não, nesse. não, não. É um novo, Felipe novo. Julian Não, nem, não, é não é nem novato, ele. novato como Miller. Aí saem os Não, novato três dele. e fundam a Escola da Causa Aham. e fazem um movimento no mundo, no sentido de em cada região, estado, se dissolvesse os grupos analíticos e fundasse um somente e consolidasse um campo freudiano. Uhum.
e o colégio freudiano foi contra, foi ao jornal, denunciou. A Diana Rabinovich foi contra, não é? Uhum. Foi contra. A própria letra freudiana foi contra. E Aham. nos convidaram para entrar e nós fomos contra. Ah, tá. E eu disse, num almoço para o Miller em São Paulo, que nós não íamos entrar em função do problema que houve na análise pessoal dele, etc., que não interessa agora. Mas Aham. o que eu quero lembrar é que eles fundam e eu digo para ele que nós não íamos entrar porque, tal como se deu a ruptura na análise dele, haveria uma ruptura nesse grupo que eles estavam fundando. E depois, aqui no Aham. Rio, numa conferência que eu fui fazer no lugar do Celso, eu disse que iria haver uma ruptura em função disso. Foi Uhum. quando o Quiné cometeu um ato falho, me chamou, fez a primeira pergunta após minha fala, me chamou de Lacan. Isso está lá registrado. Aham. E 10, 12 anos depois, o grupo racha. Aí ficou Uhum. o Miller e esse outro, e a Uhum. Colette Soler com Ah, alguns outros. Uhum. Com alguns outros. Uhum. E depois também esses grupos vai havendo uma cisparidade, não é? Vocês conhecem o conceito de cisparidade, de rupturas. Então, isso não deve ser visto com uma crítica negativa. O que o Julian diz é que de 8 a 12 anos, uma média de 10, os grupos analíticos, e aí eu penso, quando verdadeiramente o discurso analítico está funcionando, Aham. há tudo leva a crer de uma possibilidade, não se Aham. trata de fazer disso uma regra, Uhum. de haver uma ruptura. E nessa Uhum. ruptura pode ir se constituindo novos grupos. Sim, Novos grupos. Isso aí faz parte da transmissão da psicanálise. sim. Porque aí vai multiplicando os grupos, né? É, E as instituições. sim, Aham. Que foi o que aconteceu de alguma forma no Rio, com a ruptura do Colégio Freudiano, se constituíram outras instituições, a própria escola lacaniana, né? sim, sim, O sim, corpo o corpo freudiano, freudiano, a é, escola, vários aham, grupos, sim, vários grupos. Eu estou com sim, o texto desse autor, desse psicanalista, mas não estou com a capa do entendi. livro. É sobre a política do passe. É um texto interessante. Você sabe onde está esse texto? É um livro Ah, tá, editado pelo Jorge Saad, de cor verde. tá. Essas Vou procurar. rupturas, elas não impedem, né, que se façam novos laços a Então, partir é, dela. então, é justo isso, é para surgirem novos laços. Sim, Surgem novos laços. Tipo Né? A Ali tem membros de várias instituições psicanalíticas que se associaram ali. Sim. Sim, é uma associação. Não é? Eu Ela queria não tem o falar, nome escola. Hum, a gente pode falar? Pode, deve. claro, Tereza. Então, com isso que vocês estão falando agora, né, com o conceito de cisparidade,
se não me engano, do tempo que eu estudava biologia, é uma divisão que faz nascer algo novo. Eu queria retomar, quando o Nazar falou, eu entrei atrasar, mas eu ouvi ele falando, que o discurso analítico barra os outros discursos. Esse significante barra, para nós, precisa ser tomado com certo cuidado, porque no popular, barrar significa fazer oposição, né? Vou barrar uma pessoa de entrar em algum lugar. Mas, na psicanálise, a barra é que constitui o sujeito. Então, eu fiquei pensando, porque também em algum lugar, que eu não posso citar, não sou capaz, o Lacan diz que é o discurso analítico que faz girar os outros discursos. Sim. Então, quando a gente fala que o discurso analítico barra os outros discursos, não é que ele barra no sentido de fazer diminuir ou de fazer oposição, Ou mas proibir. ele barra no sentido de fazer girar os outros discursos. É isso que eu queria acrescentar. Não, mas aqui no caso, para constituir o espaço escola, ele barra no sentido dos efeitos nocivos, por exemplo, do discurso comum, que diz que governar é possível, né? O discurso do mestre, por exemplo. Esses efeitos. Não é? Mas ele No barra seminário fazendo giro. 20, ele vai dizer que o que causa o giro, a mudança de um discurso para outro é o discurso analítico. Você tem razão. Exato. No seminário 20, ele disse. Obrigada. Falando em rupturas, o Clavrel fala que ele participou de 4 processos de agrupamento que acabou, então, provocando a interrupção, né? Assim, o rompimento. Sim. Aí ele, assim, então a escola freudiana de Paris, ela é dissolvida em 1980 e em 1980 ainda o Lacan funda a causa freudiana. Lacan vai endereçar através de uma circular, a primeira correspondência da dita causa, esperada por mil e mais. Em fevereiro de 1980, Jacques Lacan cria a causa freudiana. Charles Melman e Solange Faladé e Jacques Alain Miller vão assumir a direção da causa freudiana. Em 1981, os pedidos de demissão da causa freudiana se multiplicam. E aí a causa fecha, acaba. Então, isso em função já do vislumbre da posição do Jacques Alain Miller no encabeçamento da causa. E aí, então, Sim. os grandes analistas da Escola Freudiana de Paris saem e fundam outros grupos, principalmente, por exemplo, a École Lacanienne, que era nada menos que Jean Luce, Philippe Julian, Éric Porges, Marie-Madeleine Chatel, Mayette Viltard, e por aí vai. Mas isso num momento também muito específico, porque tem a ver com a morte do Lacan, né? Assim, Sim. Sim, que se quiser entender isso, tem que ler é bom ler o, o livro do Alain Didier, que é um amontoado de textos, o inconsciente freudiano. sei. Nosso tempo. E aí lá ele vai dizer que quando não há mais esse mestre, essa presença viva do mestre, Jacques Lacan, fica complicado. Quem é que vai sustentar a transferência? E ele vai dizer que ali ele diz uma frase brilhante, que Lacan não era um mestre no sentido comum, era um mestre da ordem da necessidade.
necessidade de fazer proliferar discurso. É Aham. muito interessante o que ele diz ali. Quem que fala É isso, nesse, Nazar? é nesse livro aqui? Ah, Alain de, o Alain é aí, Bidivai. é aí. Tá, Eu não me lembro a página, mas tá. ele vai falar dessa história do mestre, o Lacan ocupando o lugar de mestre, mas não mestre no sentido comum. Porque Aham, há um imaginário, né, de que quem é o mestre, né? aham. E a briga, né, para ocupar esse lugar, né? É, É, Agora, o que me chama a atenção também é esse movimento, assim, é, um pouco do entusiasmo, né? Assim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, era em 86, tinha muito movimento, tinham muitas, assim, as escolas se uniam para fazer congressos, e aí várias escolas do Rio, era a escola lacaniana, mas aí a letra os não, grupos do campo freudiano foram se consolidando é verdade. e aí entra uma lógica do bom de dentro e o mal de fora. Ah, Então, vem interessante. a lógica que eles passavam a dizer: aqueles que não são do campo não são lacanianos, e começam a Hum, querer reivindicar a legitimidade do lacanismo somente para o campo. Essas questões são importantes na história. importantíssimas. Isso. Para a gente entender, inclusive, aqui o movimento no Rio, no Brasil, né? É. É. E aí, eu acho que nesse período aí da década de 80 teve muito isso na França. Então, teve a causa freudiana, eles abriram também um centro de estudo e pesquisas freudianas. Esse centro seria criado em 1981 e terminado em 1982, durou um ano. E aí estava o Clavrel, o Melman e essa Solange Faladé, Fala de. Faladé. E esse centro de estudos vai existir apenas por um ano. O rápido desacordo entre os três fundadores explica a brevidade da experiência. Então, teve uma briga, um conflito entre esses três: Clavrel, Melman e Faladé. Uhum. Aí, em 1981, então teve a causa freudiana, né, que começou e também durou pouco tempo. E aí, em 1981, cria-se a Escola da Causa Freudiana, que é fundada pelo Lacan. Sim. E aí ele A morre. causa é fundada em janeiro, exatamente, e ele morre em setembro. O câncer já estava avançado, Já estava não é? avançado. E ele É. teve que ser internado com outro nome. É triste isso, né? Foi internado com outro nome. Ah, não sabia. É. Por Nem eu. quê? Era uma figura pública, né? Muito. Entendi. Quem era o médico dele, isso quem me contou foi o Millet. Foi o pai do Millet, Ah, é? era o médico dele. Porque o Millet me contava, era o sofrimento dele nisso tudo. Tem que levar em conta Uhum. isso, era um sofrimento cruel, esse Da momento dor todo. física, do sofrimento E físico, da dor. sustentou, botou ordem na coisa. Não é? É um Sim, trabalho, a gente critica, que é um trabalho, não é, louvável. sim, sim. Bom, isso, então a Escola da Causa Freudiana, ela é fundada em 81. Em 1993, o Jacques Lamillère funda a Associação Mundial de Psicanálise, que o Nazar está falando. Em suas origens, 4 escolas internacionais vão se agrupar sob sua égide, a Associação Mundial. A Convenção Psicanalítica é criada em 1983 com Clavrel, Bastin, Jean-Pierre Bauer, aí um monte de nome, Násio, Mustafa Safwan,
René Tostan, Zilsman. Diante do número de psicanalistas na origem da Convenção Psicanalítica, só podemos ficar surpresos que um texto recentemente publicado evoque um complexo fraterno ao só reter uma oposição entre duas pessoas, Jean Clavrel e Mustafa Safwan. Então, é uma parte aí que o Clavrel fala, né, que houve um conflito, então, entre ele e o Mustafa Safwan. E aí, nessa convenção freudiana, cria-se, então, os colégios, né? E são esses os colégios que eles criaram, que eu acho que corresponde, de alguma forma, às nossas secretarias, né? Então, tem o colégio do passe e do tornar-se analista, o colégio das supervisões, o colégio dos ensinos, o colégio da prática e da clínica psicanalítica e o colégio das relações da psicanálise com as ciências afins. E aí, por fim, assim, o Clavrel ele se candidata a presidente dessa instituição, Convenção Psicanalítica. E aí, quando ele se candidata, ele escreve um texto, que aí eu copiei praticamente na íntegra, como está no livro. Daí eu vou ler, tá bom? Uhum. É certo que não se trata de esperar que um agrupamento ecumênico possa se fazer o que procederia apenas do desejo de constituir um grupo poderoso. Vou reler de novo. É certo que não se trata de esperar que um agrupamento ecumênico possa se fazer, o que procederia apenas do desejo de constituir um grupo poderoso. Basta nos ocuparmos bem de nosso próprio grupo e evitarmos que ele repita os erros que acabaram, quase que por toda parte, numa esclerose. Esta provém principalmente da confusão que sempre se fez entre as responsabilidades institucionais e o trabalho científico. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse parágrafo? Tá. Mas é tempo de tirar lição daquilo que, de qualquer modo, sabemos da história do movimento psicanalítico. Os últimos conselhos de Freud a respeito da análise leiga e da análise não acabada não foram retomados pela instituição psicanalítica que o reivindicava. A principal dificuldade encontrada pelos grupos psicanalíticos resulta da constituição de fato de um ou vários líderes, o que não é devido à persistência de uma transferência, como se costuma dizer, por pura preguiça intelectual. Tampouco resulta de uma verdadeira supremacia que poderiam exercer um ou alguns analistas. Um grupo parece com uma multidão, tal como Freud descreveu e espera de seu chefe, que ele represente uma imagem ideal, eu ideal, ou, antes, psicanalista ideal, em que cada membro do grupo possa se reconhecer. Quando se partiu o espelho que Jacques Lacan constituía, cada um foi embora com seu pedacinho de espelho partido, afirmando deter o único pedaço da verdadeira cruz. E muitos grupos assim se formaram em torno de um líder, cujo único mérito era assumir uma posição narcísica. Olha que interessante. Muito bonito isso, né? Porque havia uma briga de quem era o mais querido, né? O verdadeiro herdeiro de Lacan. Sim. Não é? Quando o Melman deu as conferências sobre neurose obsessiva, Uhum. eu fiz uma pergunta Foi para num ele sobre... congresso aqui no Rio, né?
Sim. Na página 89 do livro sobre neurose obsessiva, ele vai trabalhar uma das definições mais bonitas e claras sobre final de análise. E página 89. E é muito interessante. Ele vai dizer assim: o pai no final de análise, tá? E vai entrar num negócio interessante daí. Vamos começar. Lacan diz que Freud tentou salvar o pai. O que isso quer dizer? Por que Lacan diz que Freud tentou salvar o pai? Porque Freud estima que o neurótico está curado a partir do momento em que ele pode ter relações sexuais, pode trabalhar, pode ter relações familiares e sociais, e quando este resultado é obtido, pode-se considerar que a cura teve sucesso. Vocês podem observar que todos esses objetivos estão de acordo com aquilo que seria satisfazer o ideal de um bom pai. O que quer um bom pai para os seus filhos? Um bom pai, tanto quanto uma boa mãe, quer para seus filhos um bom trabalho, que tenham uma boa esposa ou esposo e que tenham uma vida social agradável. Quer dizer, Freud considerava que a cura estava terminada a partir do momento em que o paciente tivesse realizado aquilo que era o desejo de um bom pai para seus filhos. Preste atenção nisso, hein? Sobre o pai. De certo modo, isso é verdade. É uma posição de bom senso. Para o neurótico, quando tudo está bem na vida, pode-se lhe dizer até logo e boa sorte. Mas para Lacan, o final de uma análise, o final de uma cura, poderia ser diferente. Para Lacan, qual era o objetivo da cura analítica? O problema para Lacan era que, uma vez que o paciente fosse capaz de trepar e de trabalhar, seria neste momento que os verdadeiros problemas começavam. Por quê? Como sabemos, é preciso fazer muito sacrifício para chegar a se normalizar na vida sexual e no trabalho. Em outros termos, o que Lacan dizia é que, nesse momento, o sintoma, isto é, a falta de relação sexual, está mais vivo. E então, Lacan evocou, neste momento, aquilo que ele chamou de desejo do analista. O que é? Não se trata dos desejos da pessoa, dos desejos da própria pessoa que ocupa a função do analista, mas trata-se do desejo que seria específico do analista. Isto é, olha só aqui, de levar o analisando a um lugar a que nenhuma outra pessoa poderia conduzi-lo. E qual é este lugar a que o desejo do analista poderia conduzir seu paciente? É esse lugar onde ele poderia ser levado a constatar que a referência a um pai no outro é uma defesa. Uma defesa contra o quê? Uma defesa contra a angústia, porque se não posso mais me referir a isto que um bom pai espera de mim, àquilo que ele exige de mim, eu não sei mais o que quero, não sei mais o que desejo. Então, por que o analista gostaria de levar seu paciente a este ponto de angústia e a este ponto de depressão? Porque se não posso mais me autorizar, me sustentar por uma referência a um bom pai, eu caio.
Uhum. Lacan dizia que no final da cura lacaniana poderia haver este momento de depressão, isto é, constatar que no outro, maiúsculo, não há ninguém que me espera, não há ninguém que me olha, não há ninguém que me deseja, não há ninguém que eu possa seduzir, não há ninguém que possa me servir de guia, ninguém, porque Uhum. é a estrutura da linguagem. Então, como vocês veem, há um enigma. Por que o analista gostaria de levar o paciente até esse ponto? É quando Lacan inventou o procedimento do passe para Uhum. pedir aos analistas, seus alunos, que lhe explicassem por que eles queriam se tornar analistas. É uma Uhum. questão que não é simples. Bababá, bababá. Aí entra para entender melhor o autorizar-se por si mesmo. Você não se autoriza Aham. mais do que o pai quer de você. O pai Aham. espera de você no campo do outro. É isso que é a Aham. barra no outro, o outro barrado. Entende? Aham. E aqui ele vai dizer que, logo adiante, ele vai falar dessa questão do espelho aí, ele vai dizer dos ciúmes dos filhos, que todos queriam ser Uhum. o herdeiro absoluto do Lacan, o filho querido, Aham. predileto. Ele diz, Aham. ele diz que em torno de Freud havia a mesma coisa, a briga de Anna Freud com Melanie Klein, diz que era uma coisa Aham. terrível, ciumeira, Sim. e cada uma Sim. queria ser a herdeira absoluta de Freud. E com Sim. Lacan ele diz: eu nunca vi alguém que tenha feito o luto de Lacan. É como se cada um quisesse ser o herdeiro, Eu pegar lembro. esse pedaço do espelho, um espelho legítimo, né? Aham. Então, quando se constituiu o campo no mundo, o campo freudiano, os grupos analíticos desse grupo não consideravam os outros grupos como lacanianos. É Aham. a lógica do bom de dentro e o mal de fora. Sim. Isso é assim. A história não muda isso, não tem como mudar. Sim. Depois Agora, nessa. leia, depois leia a página 89 em diante, Muito que bom. fala muito. É um dos lugares mais claros que vai falar sobre passe, final de análise, para Aham. entender a partir do pai. Nazar, e tá na 92 a guerra da Melanie Klein com a Anna Freud. Tá aqui lendo e tava. 92. E tá dizendo que ela assim, né? A verdadeira filha de Freud sou eu. E diz, a Anna Freud diz isso aqui, né? Continua, continua. Não, ela diz assim, ó, vocês conhecem a guerra que havia entre Melanie Klein e Anna Freud? E como Anna Freud sempre recusou que Melanie Klein fosse reconhecida pelo movimento psicanalítico. É como se Melanie Klein tivesse dito: a verdadeira filha de Freud sou eu. Vejam o que se passou em torno de Freud foi como uma tragédia antiga. E o que nos interessa é que o que se passou em torno de Lacan foi como uma tragédia antiga. Quer dizer que também nos alunos de Lacan não se vê a possibilidade de ser sem. Então vejam como Preste entramos em questões atenção que vão nesse ser sem, que vai entrar aí a definição no final de análise do passe. Ser sem. Ser sem, ser ser sem, sem. Ser sem, sem o outro, ser sem. ser sem, Sem, ser sem sem o outro. esse outro, esse pai no campo do outro. Sim. Continua. Aí continua. Então, vejam como entramos em questões que vão tocar nosso pensamento e nosso trabalho e a condução da cura. Lacan introduziu na teoria o que ele chama de o nome do pai. Ele queria ter feito todo um seminário durante um ano sobre essa questão. Deveria se chamar o nome do pai. Ele não o fez. Mais tarde, fez um seminário que chamou Lenon do Pé Errant, Os Não Patos Erram. Esse seminário, sobre o nome do pai, deveria introduzir seus alunos à possibilidade de resolver a questão da transferência. Isso foi em 63. Mas quando ele viu que seus alunos queriam vendê-lo à IPA, ele disse:
Já que é assim, não farei esse seminário, e eles permanecerão envenenados por essa relação comigo. Eu me lembro do momento em que ele preparava esse trabalho em sua casa, ele me disse que tinham 3 obras que lhe serviriam de referência. Havia o Aí Pentateuco. vai falar aí algumas coisas. É, me sumiu o que eu ia falar que eu achei interessante da, da- do luto, né? Porque aí entra a questão do luto. Porque Uhum, o Hum. próprio Lacan, ele, quando funda a escola, ele diz que ia ficar 4 anos e depois passaria adiante. E ele fica a vida toda. Ele fica a vida toda. Ele não abre mão desse lugar. Aí vai Aham, justificar, não, os aéreos não conseguiram ocupar esse lugar. Não, mas ele aham, não abriu mão desse lugar. sim. Sabe uma questão que eu me coloco, Nazar, é assim, porque assim, a gente pode falar dos Ah, pós-freudianos, sim, inclusive Lacan é um me pós... Ah, tá, voltou, só um segundo, por favor, tá. me voltou. Então, quando ele diz dos ciúmes em relação a Freud, em relação a Lacan, quando eu fui conversar com o Jacques Lamillère para dizer que a escola não entraria no campo freudiano para representar no Rio de Janeiro, ele disse, por quê? Eu disse, em função de como houve, não é, a ruptura na sua análise pessoal. E aí ele havia dado a primeira garfada, ele não consegue comer mais, ele se emociona e diz o que É. ele passou com a doença do Lacan e com a morte Hum. e com a análise. Olha que coisa linda. Ele fazia análise com quem? Com Isso que eu ia perguntar. Charles Melman. Ah, E ele é expulso da análise. Ou seja, é? há uma ruptura e não se pode dizer só de um lado, não há lobo sem cordeiro, nós temos sempre a Sim, banda de médios, não é? uhum, sim, uhum. Porque o Melman queria ser o herdeiro do Lacan. Ele era o diretor da hum, escola. Ele queria ser o herdeiro. E o sim, Miller estava ocupando esse lugar. Houve lá argumentos de que ele assinava alguns documentos, etc. e tal, alguns textos, documentos, mas veja a briga, como há essa briga, essa ciumeira. É uma coisa sim, terrível. Isso é próprio do ser humano. O ser humano é lindo, né? sim, Isso é que faz do sim, ser humano algo belo, não é? sim, Esses sentimentos da inveja, sim, dos ciúmes, do amor, do ódio, do amódio e por aí vai. sim. Diga, Flávia, Não, é que- desculpe. não, era uma pergunta assim, se você acha que a gente pode falar de pós-lacanianos, como a gente fala dos pós-freudianos? Porque eu fico pensando assim, olha, o Winnicott criou conceitos novos, inclusive assim não sei como é que seguidores, né, que se dizem, intitulam Winnicottianos, né? Tem Melanie Klein, tem vários outros. E os Bion. pós-lacanianos, a gente pode falar porque eu achei assim muito importante assim a função dessa transmissão da psicanálise após a morte do Lacan, né? Assim, a criação dessas instituições, dos grupos. Mas será que a gente pode falar de um pós-lacaniano? Interessante, né? Só a Flávio, história dirá, né? A história só, dirá. agora A história de. nos confins do seminário, na conferência de Caracas, Hum, né? O Lacan, ele diz ali, né? Como é que é? Ele pergunta ao público, né? Vocês são meus alunos? Não prejulgo, porque os meus alunos eu tenho o costume de formá-los eu mesmo, né? Nem sempre isso produz resultados maravilhosos.
Vocês sabem o problema que eu tive com a minha escola de Paris e eu resolvi como deveria, cortando pela raiz. Né? Ele diz aqui que eles não são, né? Quem é lacaniano não é aluno lacaniano, que ele continua freudiano. Isso está aqui no. Ele diz: se vocês quiserem, vocês sejam Sim. lacanianos. Eu sou Freudiano. freudiano, não é? Aham, Aham. sim. Mas ele fala aí dos alunos é porque ele quer mostrar que não há prática sem teoria, não é sem passar pela análise por ele, não é? Uhum. Ou com ele, de alguma maneira. É isso. Os alunos dele, ele cuidava em termos de análise, supervisão, e havia os grupos, porque ele dava os seminários e alguns poucos, não é? Ele permitia que se reunisse com ele de 15 em 15 dias. Então, de 15 em Uhum. 15 dias, seminário, 15 em 15 dias, eles trabalhavam coisas mais intensas na intimidade. Cartéis, Nazar? Encontros, encontros. Ele tinha encontros fora do seminário. Uhum. Não é? Lacan era terrível. Pois. Vamos ficar por aqui? Vamos. Tchau. Tchau, fiquem bem. Tchau. Tchau, Obrigada. Flavinha. Tchau, Beijo. tchau. Beijos. Tchau, Flávia, Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quer apagar, não.